depois foto, né? As meninas. Ela era madrinha de formatura também. Também teve participação de formatura, que ela está no Rio. Aqui, a Ariadna, Bruna e a Luna. Ela, que é a Ariadna. Eu falo que Trombas é a minha família. Eu me chamo Sebastiana Nunes de Oliveira, sou filha de Guilherme Nunes do Vale, Anísia Pinto de Oliveira, mas meus pais já falecidos, né? E nesse tempo, a gente morava, quando eu vim lá da Fazenda Brejo Verde, a gente morou na Fazenda Poço d'Água. Vivi muito tempo com meus pais, tenho 9 irmãos, no qual um já faleceu, que era o mais velho, Serafim, né? Faleceu, mas existe 8 irmãos. Zé do Vale, Sebastiana, tenho Durval, o Honório, o Vitor e o João Nunes, Bonfim e a Ana. A minha infância mais foi no Poço d'Água, né? Nós mudamos em 47, né? E a gente viveu esse tempo todo até trabalhar e eu casar. Casei em 67. Era muito difícil, porque meus pais moravam na fazenda e a gente tinha que ficar na casa dos outros, né? No qual que eu fiquei na casa da mãe da Neuza Barbosa. Eu e Zé Duval, nós ficamos lá, estudando, né? E aí, quando a gente retornou para casa, né, com aquela dificuldade toda, aí comecei a trabalhar. Eu casei com Evaldir Barbosa Oliveira, a gente era muito amigo, né? A gente vinha aqui para Tromba e ficava na casa dos pais dele, né? E aí começamos um relacionamento de namoro e minha mãe gostava muito dele, né? Porque era emparentado. E a gente chegamos no final de casar, aí nós casamos. Nesse casamento que nós tivemos 4 filhos, né? Eu sou mãe adotiva de 4 filhos também. O mais velho é a Martivone, né? Que reside em São Paulo, e depois a Marivone em Goiânia, é Valdir, que hoje está no Mato Grosso, e a Valdiana em Goiânia também. E dos filhos, eu tenho 8 netas, todas mulheres. E tenho 6 bisnetos, 3 mulheres e 3 homens. É tão bom falar de ser vó. Eu tinha um sonho de ter filha mulher. E tive 3, né? E só um homem. E depois as minhas netas, dos filhos legítimos, todas são mulheres. É uma emoção muito grande, porque a mulher é muito carinhosa, né? Minhas netas são muito carinhosas. Nós separamos porque o meu esposo arrumou outra candidata, né? Foi morar com ela, né? Eu fiquei em casa, eu assumi meus filhos, né? Graças a Deus, porque eu acho que a mãe nunca deve abrir mão dos filhos, ela tem que assumir. Então, tivemos dificuldade, sim, porque a perda do marido é muito grande. A gente sofre demais, porque o amor de pai e de mãe é uma coisa muito boa. Então, com a ausência do pai, você fazer o papel de pai e de mãe não é fácil, mas também não é impossível, né? Depende muito da gente, do carinho, da atenção, como você vai conviver com seus filhos, para que eles não sentem aquela tristeza tão grande. Eu dou graças a Deus por eu naquela época trabalhar, né? E a gente foi superando aos poucos, né? E foi vivendo. Aí os meninos teve que sair para fora para estudar e tudo. E eu continuo aqui, morando aqui, né? Eu sempre falo para eles que aqui é o lugar deles, né? Quando precisar de vir para, assim, repousar um pouco, ficar assim, encontrar com os amigos, é a casa aqui da mãe, né? Porque para mim mudar para outra cidade, a comprar meus filhos, eu fico dividida, porque é São Paulo, Goiânia e Mato Grosso, né? Todos nós temos um objetivo, né? Eu tinha vontade de ser diretora, né? Então eu via que trabalho e tudo, a gente não deixa de não estar trabalhando, né? Agasalhando um daquilo lá, para que chegasse aquele momento e você ser vitoriosa.
Então surgiu uma oportunidade e aqui não tinha o curso superior e tinha uma doutora que tinha. Mas ela abriu mão porque ela não tinha uma amizade, o pessoal não aceitava bem. Aí eu concorri à eleição, inclusive com um colega meu, e aí ganhei. Para mim foi uma surpresa. Nossa, eu fiquei feliz demais, porque eu tinha vontade, né? E falo para você, eu fui boa diretora. Eu via nos meus colegas a minha família, e vejo até hoje. Porque eles me ajudaram a desenvolver aquela cultura, aquele trabalho de professor, porque o diretor é diretor, mas quem desenvolve o estudo no meio da turma é os professores. Eu fiquei uns 29 anos, né, contei o tempo de serviço, né, eu aposentei. Quando o padre Marcelo me chamou, eu trabalhava na pastoral de crianças, e eu já enfrentei várias eleições. Na pastoral mesmo, na Diocese de Uruaçu, tinha 2 vagas para o setor, né? Aí coloquei meu nome e eu ganhei. Aí eu coordenava 6 paróquias, né? Santa Teresa, Formoso, Tramonte de Dil, Campinaçu, Minaçu, porque Minaçu é 2 paróquias. Aí eu fiquei nessa área também. Aí o padre me chamou para coordenar a pastoral do idoso. Eu falei, padre, vou pensar. Aí depois, quando eu pensei, eu cheguei em casa, fiquei, gente, eu vou dar a resposta assim para o padre. E eu já tenho 10 anos, 12 anos de pastoral da criança, e o idoso está precisando muito do meu trabalho. Porque, na verdade, eu sou muito criativa, eu gosto de, né? E aí assumi a pastoral do idoso, mas fazia festa quase toda semana. Nós tínhamos uma alegria forró, inclusive eu criei um grupo, que o Jadir faz parte disso aí, né? O Jadir, o Aristides, a turma. E a gente levantou os idosos. Mas foi bom. Foi bom enquanto durou, né? Antes de ontem, tem um rapaz aqui que é crente, né? Aí ele estava lá com violão. Eu falei, por que você está aí sozinho? Vem pra cá. Ele e a mulher, né? E ele é crente. Aí cantou, tocou violão. Eu falei assim, você sabe o que eu lembrei? Os meninos primeiro faziam tanta serenata aqui em casa, mas fazia, sabe? Então a minha casa era cheia. Hoje, não só eu, mas nós temos que receber tudo isso por uma experiência de vida. Ou você morre, ou você fica. Na igreja eu participo de vários movimentos ainda, não como coordenadora, né? Mas eu participo. Aí, quando eu aposentei, o prefeito era o Branco, me chamou para me coordenar a escola do PET. E lá era muito bom, quem trabalhava muito com esporte, né? A gente trabalhava com esporte, era muito bom, a gente levava os meninos para jogar fora. Então, foi assim, muito bom mesmo. A gente tinha um trabalho, tinha crianças que não tinham tênis, você fazia uma campanha, tudo isso eu já fiz. Eu tenho, assim, muita amizade na cidade de Tromba, muito mesmo. Eu precisar, eu era mobilizadora de curso, né? O Senai é um órgão que ele ensina muitas pessoas, fortalece muito esses fazendeiros, esses pessoal de assentamento, dá muito curso, né? De plantio, de muita coisa boa. Aí eu era mobilizadora, eu trabalhei nesses assentamentos. Era muito bom. Eu gosto, né? Eu tive assim, sempre uma vida independente. Eu estava aqui um dia aqui em casa e recebi um comunicado. Aí era o juiz de Formoso. Eu fiquei assim pensando, o que vai acontecer, né? Aí eu fui, aí ele me nomeou como jurado, né? Aí eu participei vários anos. Eu afastei por causa da idade. A minha idade já estava, né? Tem um determinado tempo que você não pode mais. Já estava com 70 e poucos anos. Mas o jurado, ele é bom, mas ele mexe muito com o sentimento da gente, porque tem coisa que acontece, você não sabe a causa direito, né? O porquê. Aí você tem, devido ao relatório que vai ser feito lá pelo advogado, aí você tem que ver como que fica a situação, para você poder dar o seu voto. Uhum. Eu tinha que falar, hoje você tem que ir. A gente ia assim, aqui pesado, né? Porque julgar não é fácil. Mas eu fiz esse papel várias vezes. Era um momento muito, assim, emocional, porque você tinha, sei lá, tinha uma parte bíblica, você me preparava com a parte bíblica para você ler naquele momento, né? E saber que ali você estava unindo 2 pessoas, né?
Então, um compromisso da gente para ter, assim, o acompanhamento também. É um momento de muita emoção, saber que você estava ali assumindo um papel tão importante na vida de duas pessoas. A perda é muito difícil. Ele era mais calado, né, que o seu avô era mais assim, mas eu admirava tanto do Serafim, porque olhava no olho daquele homem, era bonito demais. Eu vejo o olho dele constante assim. Então, o que fica, eu falo assim, o que fica para nós são as lembranças, os encontros, né? Aqueles encontros que a gente vai alimentando através das lembranças. Porque com o tempo vai apagando, não deixa de apagar. Se a senhora pudesse voltar no passado e reviver algo, um momento que a senhora lembra muito, que a senhora sente muita saudade, qual seria ele? Era ter minha família juntos, meus filhos, netos, porque às vezes vê assim, fulano Sebastião é muito feliz, é isso aqui, mas dentro dela tem um vazio muito grande, porque a gente vai no encontro de igreja, eu faço parte da pastoral familiar, a gente tem os encontros, ali tem um momento que os filhos abraçam o pai, o marido abraça a mulher abraça o esposo, tá? Então você tem um vazio dentro de você. Mas não pode ficar assim, guardando aquilo, né? Se voltasse, era os filhos. Eu gostaria de falar, principalmente nesse momento, eu já falo assim, o pai e a mãe, porque nós cobramos muito dos nossos jovens, nossos filhos. Mas o pai e a mãe é que mobiliza, que traz os filhos para perto. O abraço, o apego, a palavra perdão, a palavra desculpa. No momento que um pai ou uma mãe pede desculpa ao filho, o filho aprende também essa palavra. Porque se nós vivermos com essas palavras, pai, me perdoa, pai, me desculpa, tal. Então existe uma família unida. E nós precisamos muito. O jovem tem que viver mais em torno dos pais, amar mais seus pais, porque os pais são passageiros. Às vezes até que o jovem vai primeiro, mas a tendência somos nós embora primeiro. Então é o amor, a obediência e a palavra de Deus, né? No livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele fala sobre a família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Muito bonito, né? Eu e a minha família. Então, por quê? Porque a família unida serve o Senhor. Obedece, né? Tem mais amor, mais apego, mais união. Não tem aquela palavra não. Vou ver se pode ou não. Quero agradecer a Deus por meus 80 anos de vida, por eu estar aqui, né? E agradecer também a Deus pela minha comunidade, pela minha família, que a minha família é o tesouro mais precioso que eu tenho na minha vida. Estou aqui falando a verdade. Deus toma conta da minha família, da vida de cada um. Então, muito obrigado, Senhor, por meus 80 anos de vida, por eu estar aqui dando meu testemunho de vida. Obrigado, Jesus, e Deus nos abençoe. Parabéns, Dona Sebastiana, pelos seus 80 anos de vida. Neste momento tão especial, celebramos não apenas o tempo, mas também o legado de amor, dedicação e transformação que a senhora construiu ao longo desses anos. Como educadora, a senhora iluminou caminhos, transformou vidas e deixou uma marca profunda em todos ao seu redor. Como coordenadora, diretora e mulher de fé, a senhora fez a diferença em cada papel que assumiu. E como mulher do lar, criou seus filhos com garra, carinho e dedicação, formando uma família unida e cheia de valores. Além disso, celebramos o impacto que a senhora teve na igreja, com sua fé, esperança e dedicação, sempre fazendo a diferença em todos os lugares por onde passou. Neste momento especial, todos nós, familiares, amigos e entes queridos, somos imensamente gratos por sua vida e por tudo o que a senhora representa. Que venham muitos mais anos de felicidade e saiba que a senhora nunca estará sozinha. E agora,
a senhora olha para trás, porque temos uma surpresa especial para a senhora.